Bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem e voltamos a esse canal Sabedoria do Ser para mais algumas reflexões. Eu espero que essas reflexões que estou levando a vós vos ajude a despetrificar algumas passagens que precisam ser trabalhadas a fim de que vossa energia flua de uma maneira livre e sem impedimento algum. Bem, ontem lancei-me a algumas reflexões anárquicas e meditei um tanto mais sobre isso. E o que tenho a vos dizer é que a filosofia busca romper qualquer dogma. A ideia é que, rompendo todos os dogmas, nós encontraremos logo à frente a liberdade. E essa ideia é uma boa ideia, pois muitos sabem que a alma e a liberdade e a bem-aventurança, a alegria, a tranquilidade está dentro de nós. E é nosso dever, nossa missão ir buscá-las, ir buscar essas virtudes. Então, rompendo as ilusões, desmanchando as ilusões, a ideia é que aos poucos irá sobrando apenas o essencial e quando não houver mais nada para romper, teremos chegado ao que é indivisível, ao indivíduo, a nós mesmos, ao nosso ponto mais essencial. Assim, no que se refere à nossa filiação a nações e estados, sejam quais forem, devemos observar que isso também é um tipo de dogma, uma imposição, já é uma intervenção na alma pura. E nós devemos estar cientes disso quando falamos em liberdade total da alma. Pois para chegarmos àquela liberdade total e completa, nós temos que ser e nos tornar filhos da vida, do grande Pai, da grande Mãe, da vida universal. E essa vida já está presente e não precisa ser criada, ela já foi criada. Ela já está conosco e nós já estamos nela. Então, as criações humanas, elas mais atrapalham essa grande vida que já está em nós e já nascemos com ela. Já nascemos, enfim.
do que como prometem ajudar e não têm ajudado o ser humano a florescer em sua totalidade. Outro aspecto é o aumento do número de seres humanos que foi multiplicado consideravelmente. E quanto mais seres humanos, mais difícil manter a qualidade. E o que uma vez foi vantagem termos grandes números, e pouco importa a qualidade, talvez para produções, serviços, força de trabalho. Contudo, isso tornou-se um grande problema, pois passou a moldar-se um mundo decaído em qualidade, por um grande número de trabalhadores, vamos dizer, mas desprovidos de qualificação, de inteligência superior. E isso, é claro, moldou um mundo decaído. Nós devemos sempre ter em conta que um dos principais aspectos da queda foi o esquecimento do coração e o desvio, o deslocamento da atenção para o intelectualismo. Quando digo intelectualismo, quero me referir ao deslocamento à mente, pois, se os senhores e senhoras bem analisarem, essa foi a queda universal. Quando um instrumento auxiliar à nossa vida, que é o intelecto, tomou a frente e rebelou-se, querendo dizer que é o principal, quando, na verdade, o intelecto por si mesmo se perde. Está demonstrado nas aulas 1 e 2, há cerca de 10 vídeos abaixo no menu, que quando nos pomos a fazer análise epistemológica ou em teoria do conhecimento e fazemos uma meditação racional com método, com muita atenção, nós passamos a verificar que nós não podemos instituir um saber racional puro. Isso, na Idade Moderna, foi muito bem detalhado por Kant em sua obra. Immanuel Kant, o filósofo alemão. E o trabalho que Kant fez foi monumental e engrandeceu a nossa espécie, nos levou à glória
da inteligência. É pena que esse grande número de que falei há pouco não acompanha o feito dos melhores, então o que pretendem com a escolaridade se perde e não chega a seus efeitos, pois esse grande número, que é uma massa inconsciente, animalizada, não chega nunca a compreender o feito dos melhores. E assim a coisa vai perdendo a qualidade rapidamente. Immanuel Kant, na sua obra, efetuou uma crítica apurada da razão, da racionalidade, e estabeleceu, por primeiro, algumas observações verdadeiras e muito relevantes de que a razão puramente não pode estabelecer objetos prioritários de consciência. Isso é, a razão pura. Ela não pode colocar uma pedra fundamental para que construamos um edifício sólido e seguro. E com isso fica demonstrado que depois dessa análise minuciosa da racionalidade, os indivíduos da massa populares e que se negam a estudar a cultura universal, fica demonstrado que atuam irracionalmente quando continuam a tagarelar e não se calam. Pois a obra de Immanuel Kant coloca qualquer um para calar-se. Quando vemos provado por A mais B que a racionalidade por si mesma não pode inaugurar um objeto seguro de conhecimento. Então, o desconhecimento pela massa dessas instâncias, como apontadas por Immanuel Kant, nos coloca num mundo inconsciente, pois isso já foi feito por ele, o filósofo alemão, por volta dos 1760, e esse é um feito irrevogável. Quando Immanuel Kant analisou a racionalidade humana, ele não analisou somente a sua e somente para si. Ele analisou a lógica enquanto tal, como funciona em toda a cabeça humana. Portanto, isso é válido para todos, e não apenas para ele. Quando os indivíduos da massa, multiplicados à revelia,
e sem educação continuam tagarelando, estão num retrocesso absoluto em relação ao que já foi obtido por seres realmente inteligentes. E a nossa humanidade tem vivido de retrocessos quando não estende a educação da cultura universal às novas pessoas que nascem. Ao invés disso, as pseudo-administrações que temos tido nos governos mundiais preferem manipular as massas com a manutenção dessa ignorância, pois assim conseguem aplicar-lhes os seus desejos particulares, que estão muito longe de ser desenvolvidos, éticos, estão muito longe de ser nobres e estão muito longe de ter um coração e realmente querer o bem de todos, pois o bem de todos quis, por exemplo, o filósofo Immanuel Kant quando dedicou sua vida a compreender os limites da racionalidade, um feito ignorado por 99,9% dos cidadãos que por aí andam. E quem sabe e está consciente dos fatos, sabe perfeitamente que esse tipo de trabalho é irrevogável, inalienável e não pode ser esquecido jamais. Então, a mentira, o engano e o retrocesso proposital tornaram-se a marca das sociedades. E é por isso que eu declarei que as atividades conscienciais, filosofia, religião, psicologia, são essencialmente revolucionárias. Elas não podem ser submetidas a dogmas, muito menos à inconsciência, tampouco à repetição. Elas têm de estar sempre atualizadas na pauta do dia. Elas têm de ser renovadas a cada minuto por seres inteligentes, acompanhando a gradação do tempo e a declinação da luz. E isso é um anelo, um almejo muito requintado, muito refinado, se comparado ao estado de inconsciência das inocentes massas que tornaram-se a propagação do intelecto desqualificado,
muito próximo à animalidade, estando essas massas numa direção muito distanciada dos melhores serviços que fizeram os melhores observadores da consciência e da inteligência. Portanto, essas observações que faço também são irrevogáveis, pois tratam-se de verdades e observações pautadas nos fatos e não em teorias que estaria eu inventando. Então, essa é a situação das sociedades humanas, a proliferação da desqualificação e a destruição do próprio mundo e da própria sociedade. Quando passou-se a dar prioridade à reprodução animal e perdeu-se o coração e o almejo, a manutenção da qualidade formativa e integral dos seres. E isso foi realizado com massas de milhares e bilhares em prol do desejo e da falta de ética e da falta de coração de alguns poucos que se tornaram o que se chama grandes empresários e passaram a empreender a egoificação, o apequenamento, a alienação e a hipnotização desse pobre mundo. Por isso estou chamando vós que me ouvis a uma revolução consciencial, que compreendais o que aconteceu ao ser humano, a todos nós, como sociedades, e possamos buscar essa requalificação a partir de nós mesmos. E assim poder reagir a esse movimento de apequenamento do ser de forma ética, pacífica, nobre e inteligente. Eu agradeço a vossa atenção. Espero que essas palavras tenham sido de proveito para vós. Aguardo vossa participação e comentários. Envie e compartilhe, por favor, esse vídeo aos vossos semelhantes que estão em processo de descoberta e reflexão. E espero encontrarmos-nos em breve numa nova oportunidade.